Muito bem, para vocês agora algumas dicas para a prova de segunda fase do vestibular da UFO, agosto de 2021. A primeira dica sobre o renascimento cultural, movimento que surge e se torna mais notório na Península Itálica por razões associadas ao crescimento econômico lá mais precoce e mais intenso, mas que é um movimento que se propaga e que se alastra por toda a Europa. Um movimento que rompe com os valores culturais medievais, aqueles mesmos concebidos pela Igreja Católica, e apresenta uma nova percepção, uma nova concepção de mundo, de Deus e da natureza, mais associada ao cientificismo, mais associada a uma perspectiva alinhada aos propósitos da nascente burguesia, que progride de maneira bastante consistente no interior das cidades europeias. A outra dica importante que eu quero passar para vocês sobre os movimentos liberais que sacodem a Europa entre meados do século XVII e meados do século XIX. Destaque para a Revolução na Inglaterra, a Revolução Gloriosa, que sepultou em definitivo a ordem absolutista naquele país e fez emergir em seu lugar um Estado liberal mais condizente, mais apropriado, mais estimulador para a burguesia. Não é à toa que a Inglaterra foi o primeiro país a industrializar-se no mundo. Isso decorre de uma combinação de fatores, além da própria Revolução Gloriosa de 1689, também a ruptura entre o Estado e a Igreja Católica um pouco antes, em 1634. O Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica, decretou o ato de supremacia e fez com que, a partir de então, se construísse, se erigisse uma igreja associada ao Estado britânico, nesse caso, a Igreja Anglicana. E também as vitórias inglesas ao longo do período moderno, sobretudo a vitória sobre os espanhóis contra a invencível armada espanhola de Filipe II, que a partir dali, no final do século XVI, a Inglaterra partiu com tudo, do Atlântico Norte até chegar às beiras aí da América do Norte para iniciar o seu processo de colonização daquilo que se tornou a origem dos Estados Unidos da América. E sobre os Estados Unidos, ainda que ontem tenha vindo uma questão sobre a crise de 29, acho que vale a pena considerar aí a Guerra Civil Americana entre 1861 e 1865, uma guerra que fez com que os Estados Unidos mantivessem o seu federalismo, mas a partir de um preceito, sobretudo liberal. Afinal de contas, duas coisas foram decisivas para isso. A retomada da prosperidade econômica, alavancando o mercado consumidor interno, com a liberação de mão de obra, resultante da abolição da escravatura. No contexto da Guerra Civil, em 1863, o presidente Lincoln consegue fazer aprovar no Congresso americano uma emenda à Constituição que proíbe no território nacional a escravatura. Isso foi importante em 1863, depois confirmado em 1865, agora com o Sudeste, até então, que havia cindido com a Confederação, o Sudeste agora reintegrado à Confederação Americana, os Estados Unidos da América do Norte. Outra questão importante, o imperialismo no final do século XIX. É importante aqui considerar diferenças básicas entre o imperialismo que se praticou na era moderna, mais vinculado ao espírito mercantilista, o Estado como um agente importante, as práticas econômicas nas áreas colonizadas, valendo-se da mão de obra do regime compulsório de trabalho aqui no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, a servidão imposta aos nativos, a escravidão imposta aos trabalhadores traficados do continente africano, ao passo que no imperialismo praticado no final do século XIX, não. Nós temos ali, na África, na Ásia, o uso comumente da mão de obra livre. Afinal de contas, os mercados, as indústrias europeias precisavam de novos mercados consumidores para desovar seus estoques. Um dos problemas, um dos fatores que proporcionaram aí a
corrida para o mercado no final do século XIX foi exatamente a saturação destes no interior dos países já industrializados, né, em decorrência aí da Great Depression, né, a Grande Depressão, observada entre 1873 e 1896. Por fim, ainda sobre a história geral, considerar aí a Primeira Guerra Mundial como elemento que acaba, em certa medida, incitando uma Segunda Guerra a partir de 1939. A Alemanha, quando assina o Tratado de Versalhes, né, depois de ter assinado sua rendição incondicional em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assina, né, na Conferência de Paris, o Tratado de Versalhes, e dentro dele uma série de cláusulas que eram para os alemães, especialmente para o movimento nazista nascente na Alemanha, cláusulas humilhantes, porque eram cláusulas escorchantes no plano financeiro, no plano territorial, no plano geopolítico, no plano militar. A Alemanha, praticamente, ao assinar o Tratado de Versalhes, dava um adeus para continuar naquela rota do crescimento verificada desde sua unificação em 1871. Né? Então agora o nazismo se apresenta como um projeto de revanche. A ideia dos nazistas era exatamente provocar uma revanche para que os alemães voltassem a, aspas, sentir o orgulho de seu país. Né? O Hitler, amparado por uma ideologia de cunho fascista, né, o chamado nacionalsocialismo alemão, ele disputa o poder palmo a palmo com a esquerda no início da década de 30, triunfa, assume o governo, implanta um Estado ditatorial e parte com tudo para o Lebensraum, né, a política de espaço vital do governo alemão, o seu antissemitismo, etc. Isso vai provocou a Segunda Guerra Mundial. Bem, sobre a história do Brasil, quero aqui apresentar para vocês 3 dicas importantes. A primeira delas, naturalmente, é aí o processo de esfacelamento aí da política do modelo econômico marcado pela exportação de bens primários, que caracterizou tanto o período do Império quanto da República, pelo menos da Velha República até 1930, em que o Brasil continuava sendo aquilo que, em certa medida, havia sido no período colonial: produzir bens com baixo valor agregado, nesse caso os bens primários, para ser exportado para os mercados centrais. Com a crise que explode no coração da economia capitalista em 1929, nos Estados Unidos, o craque da Bolsa de Valores de Nova York, nós temos aí um colapso desse modelo brasileiro, fazendo com que emergisse no Brasil, com o governo Vargas, a política de substituição de importação. Essa é uma pedida importante. Segundo elemento importante sobre o golpe militar de 1964, que instituiu ao longo de 21 anos um regime ditatorial no Brasil, um regime que não tolerou as disenções, não tolerou as oposições e censurou e torturou e prendeu durante muito período e excluiu, pelo menos em parte, direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade, como o direito de ser livre. Enfim, o regime militar no Brasil, né? Esse é um debate que está muito em voga no momento, por obra e graça aí de um governo que insiste, de algum modo, crer que no período que se viu entre 1964 e 1985 não houve um regime ditatorial, mas sim um governo de redenção nacional visando, aspas, combater o avanço do comunismo interno. Bom, e por fim, creio ser aí importante considerar aí o período de JK, né, Juscelino Kubitschek, né, importante aí, também pode ser levado em conta, né, a política de 50 anos em 5, alguma coisa nesse sentido, né, as suas ações aí na área econômica que, em certa medida, claramente aí resultou num aumento, num aprofundamento de nossa dependência ao projeto central, né, ao capitalismo central, às economias centrais. É isso, uma boa prova para vocês hoje, tudo de bom para todos. Tchau, tchau.